Existe uma diferença que você provavelmente já sentiu sem ter nomeado. A diferença entre uma conversa, onde você estava realmente presente, e uma onde você estava gerenciando. Na conversa onde estava presente, as palavras vinham com uma leveza natural. Você ouvia de verdade antes de responder. Não estava calculando o efeito de cada frase. Não estava monitorando como o outro estava reagindo. Estava simplesmente lá, na troca real. Na conversa onde estava gerenciando, era diferente. Havia uma parte de você observando a conversa enquanto a outra parte participava, calculando, antecipando, gerenciando impressão, ajustando o que ia dizer de acordo com o que parecia mais seguro. E você sentiu a diferença, não só no resultado, mas no próprio processo. A segunda conversa foi exaustiva de uma forma que a primeira não foi, porque gerenciar consome energia de uma forma que estar presente não consome. Hoje a gente vai explorar o que determina em qual estado você está nas conversas e o que se torna possível quando o estado muda. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Devagar, tudo muda. Esse é um espaço de desenvolvimento emocional onde a gente entra fundo no que está por baixo, com honestidade, com cuidado, sem atalhos. Fica até o final, porque esse vídeo tem uma progressão. Vamos começar com algo que é fundamental e que raramente é discutido quando o assunto é comunicação: o papel do sistema nervoso nas interações. Quando você entra numa conversa, o seu sistema nervoso está avaliando o ambiente. Está buscando dados que respondam a uma pergunta muito básica: isso é seguro? Não seguro no sentido físico, seguro no sentido relacional. Essa pessoa vai me respeitar. Essa interação vai me fortalecer ou me diminuir. O que eu dizer vai ser bem recebido. E essa avaliação acontece automaticamente, muito antes de qualquer análise consciente. E a resposta que o sistema nervoso encontra, baseada na experiência acumulada e nas crenças que foram formadas ao longo da vida, determina o estado em que você entra na conversa. Se o sistema nervoso avalia como seguro, você entra em estado de abertura. Pode ouvir de verdade, pode se expressar com naturalidade, pode estar presente sem gerenciar. Se o sistema nervoso avalia como ameaça, você entra em estado de defesa. E no estado de defesa, a comunicação muda completamente. As palavras ficam mais cuidadosas, mais calculadas. A velocidade aumenta ou diminui de formas que não combinam com o conteúdo. A escuta fica comprometida, porque parte da atenção está sendo usada para monitorar sinais de ameaça, e a expressão fica menos autêntica, porque está sendo filtrada pelo que parece seguro dizer. E aqui está algo que é muito importante entender. Essa avaliação de ameaça não está sendo feita de forma racional. Não é uma decisão consciente de que determinada pessoa ou situação é perigosa. É um processo automático, baseado em padrões que foram gravados muito antes de qualquer análise consciente. E então você pode estar numa conversa completamente segura, com alguém que genuinamente te respeita. E ainda assim o sistema nervoso ativar o estado de defesa, porque ele está respondendo ao padrão, não à situação específica. Quando uma criança cresce em ambientes onde a expressão autêntica tinha consequências, onde dizer o que pensava gerava crítica, rejeição ou conflito, o sistema nervoso aprende que se expressar é arriscado. E então na vida adulta, mesmo em situações objetivamente seguras, o estado de defesa aparece. E com ele, todos os padrões de comunicação que a defesa produz. A explicação em excesso, a velocidade ansiosa, a dificuldade de sustentar posição quando há discordância, a necessidade de garantir aprovação antes de encerrar uma ideia. Tudo isso não é falta de habilidade de comunicação. É o sistema nervoso fazendo exatamente o que aprendeu a fazer. E padrões aprendidos podem ser trabalhados. Agora vamos falar sobre algo muito específico. O que acontece com a comunicação quando você está tentando provar algo? Existe um estado que os estudos em psicologia social descrevem como modo de performance. É quando, consciente ou inconscientemente, você está gerenciando a impressão que os outros têm de você, tentando garantir que sejam vistos da forma que você quer ser visto. E nesse estado, a comunicação muda de natureza. Ela não está mais a serviço da troca real, está mais a serviço da imagem.
E isso é perceptível de formas muito sutis, mas consistentes. A linguagem fica um pouco mais elaborada do que o conteúdo exige. As histórias que você conta tendem a te posicionar de formas específicas. As opiniões que você expressa são influenciadas pelo que parece mais favorável naquele contexto. E há uma certa tensão de fundo que o interlocutor sente, não necessariamente como julgamento, mas como a percepção de que há algo sendo gerenciado. E quando há algo sendo gerenciado, a conexão genuína fica comprometida, porque conexão real exige dois lados presentes, não dois lados gerenciando impressão mutuamente. Pense numa pessoa chamada Juliana, 31 anos, que sempre se saía bem em situações sociais no sentido técnico. Falava com facilidade, era articulada, conseguia manter conversas, mas havia uma sensação que a acompanhava depois de muitas dessas situações. A sensação de que havia estado presente, mas não de verdade. De que havia participado das conversas de um lugar que não era completamente seu, como se uma versão gerenciada dela mesma tivesse ido no lugar dela. E ela não entendia por quê, com toda a facilidade que tinha para falar, as relações que construía frequentemente ficavam numa superfície que ela não queria. Quando Juliana começou a observar com mais atenção, percebeu algo que nunca havia nomeado. Ela passava uma quantidade significativa de energia em cada interação, monitorando como estava sendo percebida, ajustando em tempo real, suavizando aqui, enfatizando ali, garantindo que a impressão que ficava era a que ela queria deixar. E essa energia usada no monitoramento era energia que não estava disponível para estar genuinamente presente, para ouvir de verdade, para se expressar sem filtro. Quando Juliana começou a trabalhar o estado interno, quando começou a entender de onde vinha esse monitoramento compulsivo, a crença de que precisava ser de determinada forma para ser aceita. Algo mudou gradualmente, não de uma vez, não de forma dramática, mas ela começou a ter conversas onde estava mais realmente lá, onde não estava dividida entre participar e monitorar. E essas conversas, mesmo quando tecnicamente menos elaboradas, tinham uma qualidade diferente, tinham presença real. E a presença real é o que cria conexão, não a elaboração das palavras. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite aqui nos comentários. Você consegue identificar situações ou tipos de interação onde você entra em modo de performance, onde você percebe que está gerenciando mais do que simplesmente estando? Me conta aqui embaixo, eu leio cada comentário. Agora vamos continuar. Quero falar sobre o que muda na comunicação quando o estado interno vai sendo trabalhado, não como uma lista de benefícios para te convencer de algo, mas como uma descrição honesta do processo. A primeira mudança que as pessoas reportam é na escuta. Quando você não está usando parte da atenção para monitorar como você está sendo percebido, percebida, a atenção disponível para ouvir aumenta. E ouvir de verdade, ouvir o que foi dito, e não o que você esperava ouvir, muda completamente como você responde. Porque você responde ao que realmente foi dito, não a uma versão filtrada pelo que você estava esperando. E quando você responde ao que foi realmente dito, o interlocutor sente que foi ouvido de verdade. E isso, ser ouvido de verdade, é uma das experiências mais raras e mais valorizadas que existem nas interações humanas. A segunda mudança é nas pausas. Quando você não está com urgência de preencher, quando o seu silêncio deixa de ser ameaça, as pausas naturais aparecem. E as pausas têm um efeito muito específico na comunicação. Elas criam espaço para que o que foi dito pouse, para que o interlocutor processe, para que a próxima frase venha de um lugar de reflexão real em vez de reação imediata. E a qualidade do que vem depois de uma pausa genuína é qualitativamente diferente do que vem de uma resposta imediata, porque tem mais profundidade, tem mais presença. A terceira mudança é na sustentação de posição. Quando você tem base interna mais sólida, quando sua estabilidade emocional não está completamente dependente da aprovação do interlocutor, fica possível manter uma posição mesmo quando há discordância, não de forma defensiva ou rígida, mas de uma posição de clareza. Posso estar errado, errada, e quero considerar o que você está dizendo.
Mas ainda assim, este é o meu entendimento atual. Essa capacidade de sustentar sem rigidez, de considerar sem colapsar, é uma das marcas mais claras de comunicação que vem de um estado de base interna sólida. E ela tem um efeito muito específico nas relações. Cria respeito. Não porque é assertiva ou dominante, mas porque é genuína. Porque o interlocutor sente que está conversando com uma posição real, não com uma posição que vai mudar conforme o vento da aprovação. A quarta mudança é na quantidade de palavras. Quando você não está precisando construir um caso para sua própria existência, quando não está com urgência de provar que é capaz, que é suficiente, que merece ser ouvido, ouvida, a quantidade de palavras necessárias para comunicar algo diminui, porque você está comunicando o conteúdo, não o conteúdo, mas a justificativa de por que o conteúdo é válido. E há algo muito poderoso numa comunicação que usa apenas o que o conteúdo exige. Ela transmite confiança de uma forma que nenhuma técnica de comunicação consegue simular, porque é genuína, é produto de um estado, não de uma estratégia. Agora quero falar sobre algo que está diretamente relacionado com tudo isso: a relação entre vulnerabilidade e comunicação. Existe um paradoxo muito consistente nos estudos sobre conexão e comunicação. As interações que geram mais conexão genuína geralmente envolvem momentos de vulnerabilidade, momentos onde alguém se expressa de um lugar menos gerenciado, menos calculado, onde admite incerteza, onde fala de algo que importa sem garantia de como vai ser recebido. E o paradoxo é que esses momentos que sentimos como exposição ao risco frequentemente produzem mais conexão do que todas as tentativas de parecer sólido e capaz. Porque quando alguém se expõe de forma genuína, o sistema nervoso do interlocutor detecta a autenticidade. E a autenticidade cria confiança de uma forma que performance nunca cria. Brené Brown, que passou décadas pesquisando vulnerabilidade e conexão, documentou isso de formas muito consistentes em seus estudos. Que as pessoas com relações mais profundas não eram as que mais se protegiam da exposição. Eram as que tinham desenvolvido a capacidade de se expor de forma deliberada e intencional, não expondo tudo para todos, mas sendo capazes de genuína expressão quando o contexto era seguro. E essa capacidade de se expor está diretamente ligada ao estado interno. Quando você tem base interna sólida, quando sua estabilidade não depende completamente da aprovação de quem está na tua frente, a vulnerabilidade deixa de ser ameaça e passa a ser uma forma de conexão, não porque você ficou mais corajoso, mas porque o risco que a vulnerabilidade representava ficou menor, e com menos risco, mais espaço para se expressar de verdade. Vamos falar agora sobre algo que é muito concreto, o que você pode observar nas suas interações cotidianas, que te dá informação sobre o estado interno. Os padrões de comunicação são um dos espelhos mais precisos que existem, porque acontecem com frequência, porque têm consequências visíveis e porque são difíceis de gerenciar completamente. Você pode controlar o que diz com bastante eficiência quando está atento, atenta, mas controlar, como diz, a velocidade, o tom, a quantidade, a urgência, isso é muito mais difícil. E é exatamente nesses elementos que o estado interno aparece. Então a prática é observar, não julgar, observar. Depois de uma conversa difícil, quanto falei mais do que o conteúdo exigia? Durante uma apresentação ou reunião, percebi urgência na voz que não combinava com o conteúdo. Numa discordância, senti o impulso de ceder não porque mudei de opinião, mas porque o desconforto de manter era grande demais. Num momento de silêncio, senti ansiedade para preencher mesmo sem ter algo relevante para dizer. Essas observações são dados sobre o estado interno. E dados sobre o estado interno podem ser trabalhados, não para criar uma comunicação perfeita que não existe, mas para criar uma comunicação progressivamente mais alinhada com quem você genuinamente é, mais presente, menos gerenciada, mais sua. Antes de encerrar, quero deixar uma última coisa. A comunicação que você tem agora não é um problema a ser corrigido, é um mapa do estado interno atual. E mapas são úteis precisamente porque mostram onde você está, não onde você deveria estar.
onde você está. E quando você sabe onde está, pode trabalhar na direção de onde quer ir, não correndo, devagar, com o entendimento de que cada pequena mudança no estado interno vai aparecer na forma de se comunicar, não porque você forçou, mas porque é assim que funciona, de dentro para fora. Se esse vídeo chegou em você e se você sente que quer ir mais fundo nesse processo, o método Devagar, tudo muda foi criado exatamente para isso, para te ajudar a trabalhar o estado interno que determina como você existe nas relações, com profundidade, com cuidado, com a honestidade que esse processo exige. O link está na descrição e quando você estiver pronto, pronta, ele vai estar lá. E se esse vídeo tocou em algo, compartilha com alguém que você sente que também precisaria ouvir isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Aqui toda semana tem conteúdo com o mesmo nível de profundidade e o mesmo cuidado. Deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Devagar, tudo muda.